capítulo de número 1. Nós estamos estudando essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos e chegamos hoje no verso de número 19 do capítulo de número 1, Filipenses 1, a partir do 19. Filipenses 1, 19. Pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários, para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Pai bendito, diante da tua palavra, nós estamos e pedimos mais uma vez o auxílio do Espírito Santo, que o Senhor nos conduza e fale ao nosso coração, ao secreto do nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você tem medo de morrer, ou se você não gosta de falar sobre morte, ou tem dúvidas a respeito da morte, mas a Bíblia fala algumas coisas a respeito dessa realidade que chamamos de morte. Quer seja estas verdades agradáveis aos nossos ouvidos ou não. A Bíblia diz que quem parte sem Cristo fica num lugar que o Antigo Testamento chamava de Sheol e o Novo Testamento vai chamar de Hades, que significa a mesma coisa, sepultura ou o mundo dos mortos. Quando você lê lá a Jesus falando a respeito de um rico que passava os seus dias regaladamente e que tinha um mendigo chamado Lázaro, que esse rico morreu e foi levado ao Hades, é esse o lugar, o mundo dos mortos. E lá fica as pessoas que partiram sem Cristo, segundo as Escrituras, até o dia do juízo final, quando elas serão trazidas de volta aos seus corpos, serão julgadas e depois, juntamente com o Hades, que é o mundo dos mortos, serão lançadas no lago de fogo e enxofre, que na minha opinião, aí sim é o inferno. Lago de fogo e enxofre, que a Bíblia vai chamar de morte definitiva. A ausência
completa e definitiva de Deus. Deus não criou esse lugar para o ser humano, mas o ser humano que opta por dar as costas a Deus e seguir então a rebelião de Lúcifer e dos seus anjos, acaba chegando onde Lúcifer e seus anjos hão de chegar, lago de fogo e de enxofre. Agora, a Bíblia também diz que quem parte com Cristo vai estar com Cristo. É por isso que o Paulo vai dizer aqui nesse texto que ele está em dúvida se ele fica ou se ele vai, porque estar com Cristo para ele é muito melhor. Quem parte com Cristo vai estar com Cristo, fica com Cristo no céu até o dia da parúzia, que é o dia da sua volta, e no dia da sua volta nós somos ressuscitados, nós vamos receber de novo o corpo. Então nós não seremos eternamente fantasmas evangélicos na glória para sempre. Nós vamos receber o corpo, agora um corpo novo. Esse mesmo corpo, só que agora um corpo glorioso, como era o corpo de Jesus. Corpo que não morre, corpo que para a alegria das irmãs não envelhece, não enruga, não fica doente, corpo que não morre. E vamos habitar com Cristo e reinar com Cristo para sempre naquilo que a Bíblia vai chamar no Apocalipse da nova realidade da existência, chamado novos céus e nova terra. Ou seja, a questão toda é estar com Cristo ou não. Essa é a questão. E é baseado nessa fé de que quem está com Cristo hoje vai estar com Cristo amanhã, é que a história está repleta de cristãos que enfrentaram com coragem, com determinação, a hora decisiva chamada morte. Eu admiro muito cristãos que não têm medo da morte. Por exemplo, o famoso Dietrich Bonhoeffer, que foi aquele pastor e teólogo alemão que se opôs a Hitler e foi preso por causa disso. Ele poderia ter optado por uma vida tranquila nos Estados Unidos, mas entendeu que o seu chamado era voltar à Alemanha e se colocar ali naquele momento histórico como arauto de Deus. Ele então é morto, ele é enforcado alguns dias antes da Segunda Guerra Mundial terminar e Hitler se suicidar. E eu assisti o filme sobre Bonhoeffer e eu fiquei muito impressionado com a determinação que ele foi para a forca. Determinado. Gente que tem convicção do que vai acontecer depois. O Martin Luther King é outro. Martin Luther King, eu assisti um trecho do seu último sermão e eu estremeci. Fiquei pensando, a gente fica reclamando de tanta coisa e tem alguns irmãos que são colocados no bico do corvo, literalmente. Ele, no seu último sermão, que antecedeu a sua morte, ele pregou esse sermão um dia antes de ser assassinado. Ele diz o seguinte: como todo homem, eu gostaria de viver uma vida longa, a longevidade tem o seu lugar, mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu apenas quero fazer a vontade de Deus, e Ele permitiu que eu subisse a montanha e ouvi a terra prometida. Eu estou feliz, pois não estou preocupado com nada hoje. Eu não estou temendo nenhum homem, pois os meus olhos viram a glória do Senhor. E um dia depois, no dia seguinte, ele é assassinado. E sabia que isso ia acontecer cedo ou tarde. Paulo é outro, pois aqui ele está nos escrevendo de uma prisão. E ele sabe que se for condenado, a pena é morte.
E ele vai nos dizer no versículo de número 21 que ele está achando dessa situação. Ele diz assim: para mim, o viver é Cristo. Se eu tiver que sair, vou continuar vivendo para Cristo. Já morri para o mundo. Mas se não for essa a vontade de Deus, quero que saibam que para mim, morrer é lucro. Pois vou estar com Jesus, vou estar com Cristo, e para mim isso é muito melhor. E eu queria saber quantos de nós têm esta convicção. Quantos de nós, se colocados diante da realidade da morte, poderíamos avançar para ela sem duvidar, sem vacilar, sem se desesperar? Eu penso que só quem tem a certeza de estar com Cristo hoje, desse lado, é que tem a certeza de estar com Cristo do outro lado. Ninguém que não tenha a certeza de estar realmente com Cristo desse lado, pode ter certeza de estar com Cristo 1 segundo depois de fechar os olhos. É essa a certeza. Agora, o que gera essa certeza? Pastor, a fé em Jesus, amém. Mas essa fé em Jesus como Senhor, como Salvador, ela vai produzir também outras coisas no coração que nos preparam para o momento, para a hora. E o que são essas coisas? Que a fé em Jesus como Senhor e Salvador, a fé que salva, produz no coração, que gera convicção. Primeiro, fidelidade. Fidelidade a Jesus, a Deus. O pastor falou muito sabiamente que aquilo que a Bíblia chama de pecado nada mais é do que 2 pontos: lealdade a si mesmo acima de qualquer outra lealdade, até mesmo acima da lealdade a Deus. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, 2 pontos, é: eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu preciso. Sou leal a mim. E é por isso que existem alguns ministérios, eu achei interessante, oram para que quando alguns cristãos em alguns lugares do mundo onde ser cristão é perigoso, quando esses cristãos, esses missionários, esses obreiros são presos, essas pessoas oram. Mas não oram só para que, se for da vontade de Deus, essas pessoas sejam soltas. Mas que, caso não sejam e tenham que passar pela hora da provação, o martírio, elas se mantenham leais àquele que as chamou, que é o Senhor. Porque para um cristão, o pior que pode acontecer não é perder a cabeça, literalmente, por causa de Jesus. A pior coisa que pode acontecer para um cristão é negar Jesus. Essa é a pior coisa. Como conviver com o fato de se ter, na hora H, ter vivido uma vida inteira para Jesus, e na hora H, negar a Jesus. E por outro lado, não existe honra maior para um cristão
do que mesmo na hora H, na hora fatal, manter-se firme em sua fé e honrar aquele que o salvou. Não existe honra maior. É por isso que Paulo está pedindo oração. Porque ele sabe que pode passar por essa hora, e ele sabe que não pode perder essa chance de honrar o Senhor. Ele vai dizer assim: pois sei que isso resultará em salvação para mim, versículo 19, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus, segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que nada em nada serei decepcionado. Qual que é a expectativa dele e qual é a esperança? Daqui 3 dias ser solto? Ele vai continuar. A expectativa e esperança é: com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Deus me livre de, na hora, negar Jesus, mas eu sei que isso não vai acontecer. Com toda a ousadia, Cristo, mais uma vez, será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E para isso ele pedia a oração dos crentes e contava com o socorro do Espírito Santo. Eu não sei, mas eu acho assim, irmão, que na hora da morte, quem é crente mesmo, Deus aparece. Deus aparece e invade de uma paz, uma certeza, uma coragem, que é o combustível para você enfrentar, se necessário for, o martírio, em nome de Cristo. Deus nos guarde, de na nossa caminhada aqui nessa peregrinação terrena chamada vida, negarmos a Jesus. E o Paulo está pedindo oração e está contando com o auxílio do Espírito, porque eu penso, ele sabe de 2 coisas que nós sabemos também. Primeiro, ele sabe que é na hora H que a gente se revela. É na hora H que a gente se conhece, é na hora H que a gente se mostra. Por exemplo, hoje estamos aqui, todos vestidos, todos alimentados, todos empregados. Estamos bem. E nessa situação nós podemos ser como qualquer pessoa, inclusive como Jesus. Nós somos cordiais, nós damos a vez, nós nos abraçamos, nós dizemos a paz do Senhor. Mas imaginem que aconteça um terremoto, uma catástrofe, e nós fiquemos aqui presos 20 dias. Sem comer, sem beber. E no 20º dia se coloque aqui refeição suficiente para uma família. Eu penso que numa situação dessas, muita coisa que está aqui escondida, que talvez nem saibamos que exista, aparece. São nessas horas que surgem e que se revelam os vilões e os heróis. É nessas horas que se revelam os santos. E Paulo sabia também que o que mais caracteriza um cristão, alguém que teve uma experiência, um encontro com o Senhor, não é a bênção de Deus, porque Deus abençoa todo mundo. Ele faz o sol e a chuva nascer e cair sobre a horta de todos. O que mais caracteriza um cristão não é conhecimento sobre Deus. Tiago vai dizer que os demônios sabem que Deus é um só e estremecem. E o que mais caracteriza um cristão não é nem sequer o louvor a Deus. Pois o Isaías
vai dizer que é possível louvar a Deus com os lábios e o coração está longe. O que caracteriza e identifica um cristão é a fidelidade na hora da provação. Fidelidade. Fidelidade. Porque a fé é irmã gêmea da fidelidade. Não existe fé verdadeira sem fidelidade, e não existe fidelidade sem fé verdadeira. Elas caminham juntas, não andam separadas, uma atrás da outra. A fé na frente, a fidelidade atrás. Separou, já não é mais fé. Eu estava lendo sobre um primeiro-ministro inglês chamado Thomas More, que foi colocado numa prisão por ter se negado a jurar fidelidade a Henrique, o rei Henrique VII. E diz que no dia da sua execução, do seu martírio, ele disse a seguinte frase: morro, bom servo do rei, mas em primeiro lugar de Deus. Morro, bom servo do rei. Não fiz nada para merecer a morte, mas em primeiro lugar de Deus. Por isso, se tem uma oração que eu e você precisamos fazer todo dia, principalmente na hora da provação, na hora da tentação, é: Senhor, me dê fidelidade. Me proveja de fidelidade. Não deixe eu cair. Pois Jesus disse: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O sinônimo de fé é fidelidade. Segundo, essa fé em Cristo que nos salva produz consciência de que Jesus é a questão das questões. É a máxima questão. Porque eu não sei quais são os critérios que você tem que definem para você uma decisão ou outra. Mas o seu critério, a sua questão que define as outras questões, pode ser, por exemplo, quanto você ganha, quanto você perde. Isso define para você o que escolher. Põe lá na balança quanto eu ganho aqui, quanto eu perco. Então, aqui eu ganho mais, é para cá que eu vou. Um outro critério que pode ser a questão sua para as questões, pode ser o coração. Você segue o coração. Aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Você olha para uma questão e o critério é: eu quero. Então, ok. Eu não quero? Então, não. Então, você é fiel a você mesmo. Um outro critério pode ser as pessoas. O que o fulano vai pensar? O que a fulana vai falar? Então, diante dessa pressão social, você também toma as suas decisões. Ou às vezes é dinheiro, ou às vezes é coração, ou às vezes é alguém. Mas quando você vai caminhando com Jesus, vai chegando uma hora na sua vida cristã que você entende que não existe nada nessa vida que não esteja relacionada ao seu relacionamento com Ele.
E que Ele é, então, a questão das questões, porque não é possível você sempre decidir por aquilo que você quer e continuar com Ele. Não é sempre possível decidir pelo caminho que se ganha mais e continuar andando com Ele. Há momentos na vida em que aquilo que eu quero está aqui e Jesus fica desse lado. A vantagem maior está aqui e Jesus permanece teimosamente desse lado. As pessoas estão desse lado e Jesus está desse lado. E aí eu tenho que escolher. E é por isso que o Paulo vai dizer no verso de número 27, somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. E diante de quem? Ele vai dizer, diante dos irmãos, porque ele continua dizendo, quer eu esteja ausente ou presente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho. E diante daqueles que são chamados de fora, os que não fazem parte da igreja, ele diz, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários, para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. O que o Paulo está dizendo é o seguinte, você começou um relacionamento com Jesus, então agora a sua vida é uma só. Não tem mais separação, coisas de Deus, igreja, domingo, Bíblia, oração, dízimo, oferta, aqui coisas de Deus, aqui família, trabalho, trânsito, sonhos, casa, dinheiro. Não. A Bíblia vai dizer que Deus fez de Jesus não só a cabeça da igreja. Deus fez Jesus cabeça de todas as coisas. Todas as coisas. Portanto, não existe nesse universo sequer uma coisa que não esteja relacionada com Jesus. Nenhuma. Nenhuma. Não é possível dar um passo em direção de nada sem saber que estou mexendo com Jesus. Porque, por exemplo, se nós que somos casados ou temos um compromisso com alguém, formos infiéis a essa pessoa, não estaremos sendo infiéis antes àquele que disse, não adulterarás. Se burlarmos a lei ou as leis do país em que nós estamos, não estamos antes burlando a lei daquele que disse toda autoridade foi constituída por Deus, e aquele que despreza a lei da autoridade está se opondo a Deus. Romanos capítulo de número 13, versículo de número 1 a 2. Se negarmos estender a mão para alguém que precisa, seja quem for, não estamos antes negando estender a mão àquele que disse que no último dia vai fazer separação entre bodes e ovelhas e vai dizer para alguns, olha, benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome me deste de comer, quando eu tive sede me deste de beber, quando eu estive preso fostes me visitar, quando eu tive frio me cobristes, e aí eles vão perguntar assim, quando foi que fizemos isso, Senhor? Quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Então não há coisa relacionada com Deus. Jesus é a questão
para todas as questões. Em outras palavras, Jesus é a questão. Estava conversando um tempo atrás com um irmão que não estava indo à sua igreja por causa de alguns problemas de relacionamento. E aí, no meio da conversa, nós chegamos à seguinte conclusão: que a questão não são as pessoas. A questão não era ele. A questão era Jesus. O que Jesus espera dele? Essa é a questão. E só essa. Por quê? Porque no último dia, quem vai dizer se a gente fez certo ou errado? Se a gente andou com ele ou não andou? Não vão ser os outros. Mas também não vai ser a gente. Quem vai dizer quem a gente foi e para onde a gente vai é Jesus. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer assim, 1 Pedro capítulo 3, verso 15: santificai a Jesus como Senhor no coração. E quando você assume Jesus como Senhor no coração, você paga um preço. Você paga preço. Não dá para ter Jesus e ter tudo. Não dá para ter Jesus e não abrir mão de nada. Não dá. É por isso que o Paulo vai dizer que nos foi dada duas graças. Uma é crer nele e outra é sofrer por ele. Mas eu queria te falar uma coisa. Não tem nada que você ganhe fora de Jesus que seja maior daquilo que você perde, da vergonha que você passa e da tristeza que você sofre. Seja agora ou depois. E não existe nada que você perca por amor a Jesus, por fidelidade à tua consciência e a Ele, que seja maior do que você ganha. Você pode perder dinheiro, mas não perde a paz, que dinheiro nenhum compra. Você pode perder mundos, mas não perde a alma, que vale mais que o mundo. Você pode, em alguns contextos, que não é o nosso hoje, perder inclusive a vida, mas não perde a coroa da vida. E Jesus te ressuscita no último dia. Por isso Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai ganhar. Eu conheci uma enfermeira que trabalhava ou trabalha, não sei, na UTI de um hospital, com pacientes terminais. E ela testemunha que viu muita gente partir. E ela afirma das diferenças quando um cristão parte e quando um cristão não parte. E como não edifica, eu não vou falar como ela disse, como alguns não cristãos partem. Mas eu vou dizer um testemunho que ela contou. De uma senhora, crente em Cristo, que estava lá na UTI, entre a vida e a morte, e um dia disse assim para ela, a enfermeira: filha, hoje Jesus me disse, fulana, eu vou vir hoje te buscar. Ah, é? Sim. Falou para mim hoje. Tá bom.
Que Deus abençoe a senhora. E naquela mesma noite ela partiu. Serena, tranquila. E por quê? Porque quem sabe estar com Cristo na terra, sabe que estará com Cristo no céu. Quem anda com Jesus no caminho, sabe que vai encontrar Jesus no fim do caminho. E é só quem pode dizer viver é Cristo, que pode dizer morrer é lucro. A minha oração, irmãos, é que Deus nos dê a graça de vivermos de tal forma que, se um dia diante da morte estivermos, possamos dizer também, com toda a paz, tranquilidade e serenidade que só o Espírito Santo dá: viver é Cristo, morrer é lucro. Amém. Vamos nos colocar de pé.